Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a essa aula de agora que vamos falar com relação a e-mail, beleza? Essa é uma aula um pouco mais delicada e um pouco mais complexa também, porque eu vou passando várias dicas, sugestões, ideias e também como você pode estar criando um e-mail dentro do Mautic para que você possa utilizar de formas mais adequadas, digamos assim, beleza? Bom, primeiramente, na nossa lateral, em canais, vai ter ali e-mail, beleza? Você clica ali, acessa, vai cair nesse portalzinho aqui, provavelmente, né, ou vai estar zerado ou com já seus e-mails. Nós vamos vir aqui, ó, criar um novo e-mail. E quando nós vamos para criar um novo e-mail, você vai ver que existem dois tipos de e-mail: The New Template Mail e The New Segment Mail. Na tradução, vai estar como e-mail de modelo, se eu não me engano, e e-mail de segmento. Qual é a diferença de um para o outro? Simples, tá? E-mails de modelo ou template são todos e qualquer e-mails que você vai utilizar que serão disparados devido a alguma determinada ação que será executada. Por exemplo, uma campanha de e-mail vai disparar um e-mail quando o lead se cadastrar, ou vai disparar quando um lead chegar em determinado dia, determinado horário, após tantas horas. Ou seja, vai ter uma ação que irá fazer a execução desse e-mail. Basicamente assim, você tem um e-mail de modelo. Aonde você utiliza e-mails de modelo? Em formulários, ou seja, você vai querer mandar um e-mail pelo formulário. Submeter o formulário e manda um e-mail, e-mail de modelo. Vai mandar um e-mail pela campanha, e-mail de modelo. Ah, eu estou acessando o lead e vou apertar para mandar um e-mail para o contato manualmente. É um e-mail de modelo, ou seja, são e-mails que você vai utilizar dentro do Mautic que serão executados a partir de alguma determinada ação. Aí nós temos os e-mails de segmento. Você vai ver que na questão do builder não faz muita diferença, tá? Não vai fazer nenhuma diferença, apenas a determinada ação que vai cada um usar. E-mails de segmento são e-mails que serão disparados como broadcast, ou seja, serão disparados ou manualmente ou agendado algum determinado horário para um determinado segmento. Por isso que é um e-mail de segmento. Ou seja, você vai definir, quero que envie para o segmento que eu criei lá na nossa aula de segmento, você aprendeu a criar segmentos. Para o segmento de todas as pessoas que estão engajadas nos últimos 30 dias. Você seleciona o segmento, vai agendar um horário e pronto, vai ser disparado o e-mail conforme foi agendado. Beleza? Então, essa é a diferença de um e-mail para o outro. E-mail de modelo, e-mails que você vai usar para determinadas ações dentro do Mautic. E de segmento, e-mails de broadcast que serão agendados e disparados. Beleza? Bom, eu vou começar criando o nosso e-mail como sendo um e-mail de modelo e depois eu vou duplicar ele para que ele seja um e-mail de segmento para que você veja justamente as duas diferenças, beleza? Então eu vou clicar aqui e selecionar como e-mail de template. Aqui nós temos os nossos templates originais do próprio Mautic. Então tem alguns templates aí básicos que você já pode estar utilizando, experimentando. Particularmente falando, eu não recomendo que você utilize, porque tirando o Blank ou algum outro aqui que você às vezes modifique, no geral eles têm um código um pouco sujo, eu diria assim, não são muito dos e-mails mais adequados para você estar fazendo envio de e-mail. Porém já são um quebra-galho caso você venha estar precisando em alguma situação. Lembrando que lá nos bônus você vai ter uma aula exclusiva praticamente para você aprender a como criar o seu próprio template de e-mail. Lá eu vou ensinar você desde o design do teu e-mail, desde o conceito, até as modificações e a parte da programação que está enrustida no caso, para fazer o teu e-mail estar funcionando, beleza? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos vir aqui, ó, eu vou selecionar o template de e-mail de Blank mesmo, por enquanto, para que a gente possa só fazer exemplo, beleza? Aqui na nossa lateral nós temos o assunto do nosso e-mail, então digamos que eu vou colocar aqui, ó, nosso primeiro e-mail no Mautic, beleza? Aqui nós temos o nome interno, lembrando que todos os nomes que temos dentro do Mautic, eu recomendo você utilizar uma nomenclatura. E qual que é a nomenclatura para e-mail? É muito simples, tá? Vou colocar aqui, ó, nome interno. Então, o primeiro nome vai ser o projeto para o qual o e-mail está sendo produzido. Então, por exemplo, vou disparar para os alunos do TEN. Então, vou colocar aqui, ó, TEN. Esse é o projeto, né, o TEN. E aí o segmento vai ser alunos, ou seja, ou compradores, ou como você definir dentro aí do teu nome. Então, projeto, TEN, né, aqui compradores, né, segmento. Aí temos aqui, ó, data, número, categoria. O que é esses daqui, tá? Quando a gente vai fazer um broadcast, você vai colocar uma data. Então, por exemplo, eu vou definir aqui, ó, que vai ser disparado no dia 17 de maio, às 10 horas da manhã. Beleza? Selecionar aqui, ó.
vai ser disparado nesse horário. Eu venho aqui, ó, copio e coloco aqui, ó, a data. Ou seja, como é um e-mail de segmento, eu vou ter lá no meu e-mail de segmento já marcado qual que foi o dia que foi disparado esse e-mail. Justamente para eu me organizar e saber que, pô, beleza, então tal e-mail foi disparado tal dia e tal horário. Por isso que tem aqui a opção de data. Tem a opção aqui de número. O que é a opção de número? Ah, é um e-mail de campanha. E esse aqui é o e-mail, vou colocar aqui, ó, como se fosse o e-mail 01 da campanha. Ah, não, esse é o e-mail 02 da campanha, 03 e assim por diante. É um número para você colocar uma organização de qual e-mail. Categoria é caso você queira utilizar mais algum subitem, digamos assim, um subsegmento. Então, digamos que eu colocaria aqui que são o pessoal que comprou, alunos, né, os compradores do TEN, porém eu quero, sei lá, só a turma 1, e aí eu colocaria aqui um pipe com a data, barra ou, né, no caso aqui, número, dependendo do que eu fosse utilizar. É bom sempre se estar separando pelo pipe, aí a minha recomendação, ou por barra, né, como você preferir. Eu gosto bastante do pipe. Vamos considerar que esse e-mail vai ser disparado dia 17 às 10 horas, então eu vou colocar aqui. E o assunto, obviamente, é o assunto do e-mail, né? Então eu vou copiar aqui o assunto e eu vou só colar aqui para quem tem organizado. Ah, quando eu utilizar numa classe, né, um item, digamos assim, do contato no nosso assunto, por exemplo, digamos que eu coloque aqui o name, né? Então eu coloco aqui, ó, name. Então digamos que eu vou usar o name, aí eu não copio dessa forma e coloco aqui. Aí eu só coloco aqui, por exemplo, ó, nome, ou seja, o que é o conteúdo, e aí eu coloco, né, no caso aqui, continua o nosso assunto, beleza? É uma forma de organização que eu digo para você. Categoria, nós temos as categorias que nós criamos, tanto as locais quanto as globais, que eu já te ensinei na aula de categoria. Idioma, não faz muita diferença o idioma que você seleciona no Mautic, no e-mail, para que ele envie. Porém, caso você queira colocar aqui, vou colocar Brasil para ficar bonitinho, pode colocar, fica aí legalzinho. Porém, aí sim, para tradução faz diferença o idioma, tá? Se você vai fazer só um envio de um e-mail normal, não precisa se preocupar com a parte de idioma. Porém, digamos que o teu público tem o público que é em inglês, tem o público que é em português e tem o público que é em espanhol. E a pessoa selecionou no cadastro dela que ela quer receber em português, quer receber em inglês ou em espanhol. Aí você vai criar o e-mail, digamos que a gente vai criar um e-mail em português. Aí você duplica o e-mail, coloca aqui, ó, no caso, em inglês. E depois você duplica e coloca em espanhol, né? Então daí você vai poder colocar aqui, ó, né, ó, criar um novo, selecionar o que já tem, ou traduzir, né? Selecionar o item para ser traduzido, beleza? Mas no geral são e-mails individuais, mas se o teu público existir a tradução, basta clicar aqui, selecionar, né, a opção para traduzir, ó, criar novo e-mail ou selecionar um e-mail já criado e prontinho ele vai o Mautic mesmo vai ser divisão. A hora que ele for enviar, ele vai falar, opa, esse contato aqui que é um e-mail em inglês. Então ele manda esse e-mail, opa, esse em português eu mando esse, beleza? Bom, para fazer deixar aqui, ó, publicado ou não publicado, se você deixa como não publicado, o e-mail ele vai ficar lá como se fosse rascunho. Se você deixa publicado, porém aqui, ó, em branco a data, ele vai estar apenas publicado, porém ele só vai ser enviado se você fazer o envio manual dele. Agora, se você coloca como publicado e define uma data, que nem nós fizemos aqui, ó, para o dia 17 dia 17 às 10 horas, o que acontece? O Mautic vai colocar ele como agendamento. Aí o Mautic ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar ali aguardado e quando chegar dia 10, ele publica o e-mail e já dispara o e-mail para nossos leads. Legal? Bem tranquilo, bem sossegado aí para você estar utilizando. Uma coisa que é importante, sempre que você vai fazer um broadcast, ou seja, vai agendar um disparo de e-mail, né? Digamos que eu estou agendando aqui o nosso e-mail para o dia 17 às 10 horas, você também é importante você marcar um dia que ele não vai ser mais disparado. Então, vou colocar como, por exemplo, dia 18, meia-noite, para ele não ser mais disparado. Por que precisa selecionar quando ele não vai ser mais disparado? Se você deixa ali para ele enviar a partir do dia 17, às 10 horas, para todos os compradores, se uma pessoa comprar no dia 18, né, ou no dia 20, ou no dia, sei lá, dia 30, ou só daqui a um mês, ele vai considerar que esse lead ele está dentro da categoria de segmento e ele vai enviar esse e-mail para esse lead. Consequentemente, aquele broadcast que seria para aquela data específica, ela vai ser enviada a partir daquela data específica. Consequentemente, então, se daqui a um mês o lead entrar e estiver dentro do segmento, ele vai disparar para esse lead porque ele está configurado para ser enviado a partir daquela determinada data. Logo, então, é importante você colocar aqui uma data para quando ele não vai ser mais publicado. Bom, formulário de feedback você pode ter aqui, ó, né? Você pode selecionar um formulário que quando a pessoa clicar lá para se descadastrar, em vez dela ir para a tela só de descadastro, você vai encaminhar ela para a tela
de um formulário de feedback o porquê está se descadastrando. É uma forma que você pode colocar para justamente entender, né, ter uma justificativa do porquê o usuário está se descadastrando da sua base. Temos aqui também a central de preferência. Eu não falei com relação à central de preferência porque é uma aula que vai ficar à parte com relação a elementos extras do Mautic, que é a central de preferências. Vai estar aqui, porém vai estar mais para frente para você aí entender e mexer, beleza? Temos aqui então também o Google Analytics, o TM Tags, que você pode estar configurando, ajustando como você desejar. Então pode colocar o Source, Medium, Name, Content aí, que todos os links do nosso e-mail serão adicionados ao TM Tags também. Bom, temos aqui a parte de avançado, mas eu vou ir para a parte de avançado depois que nós formos para o nosso Builder. Configurei a nossa lateral direita, vamos aqui agora para o nosso Builder. Aqui no nosso Builder, estou aqui com o template básico, um templatezinho bem simplão mesmo, sem nenhum conteúdo. E aqui você vai poder fazer a edição do nosso template. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Olá, o nome da pessoa. Temos aqui as opções de edição, né? Então de negrito, itálico, sublinhado, todas as demais que nós queremos aqui. E temos aqui, ó, essa tagzinha que é para você inserir um token. Onde você pode vir aqui e colocar, por exemplo, eu quero inserir o e-mail da pessoa. Ah, não, aqui eu quero inserir o nome da pessoa. Então aqui, ó, first name. Então, olá, senhor fulano de tal, né? Digamos assim. Esse é um e-mail de teste para ser enviado. Vou colocar aqui mais um Loren 20 aqui, Loren 20, só para preencher conteúdo. E importante, sempre colocar as tags aqui, ó, de unsubscribe no final do nosso e-mail, ó. Tem o subscribe text, ou seja, ele vai copiar aquele texto que nós utilizamos lá nas configurações padrões para ele inserir, ou o subscribe URL que você pode estar definindo também aqui e colocando. Vou colocar aqui no caso a text para ele poder puxar aqui certinho. E aqui agora eu vou colocar aqui, eu tenho, ó, um paging top de 20 para não ficar colado lá em cima e um paging bottom de 20 também para não ficar colado embaixo. Beleza, então. Aqui nós temos a questão do Builder, né, para a gente puxar um texto, temos para puxar uma imagem, você pode puxar aqui uma imagem caso você queira, por mais que eu recomendo você utilizar a imagem sempre aqui, ó, dentro do texto, né, ó, inserir imagem, coloca a imagem aqui, porém você pode puxar uma imagem e colocar ela ali. Temos imagem card, ou seja, ele coloca uma imagem, um conteúdo de descrição. Temos aqui imagem caption também, que é outra descrição um pouco mais detalhada. Temos aqui botão, justamente o nosso botão. Então, vou colocar aqui, digamos, esse botão. Colocar aqui com paging border radius 4. Um texto, olá, quero comprar. Melhor. Vou colocar aqui do meu site mesmo. O tamanho dele tem o small, tem o medium, tem o largo, no caso. Largo. Vou colocar aqui como o small mesmo. A esquerda, centro, direita. Vou colocar no centro. Nossa cor aqui, vou colocar um vermelho aqui, ó. Vermelhinho. O texto mesmo vou deixar no branco. Beleza? Opa. Branco. Beleza. Temos aqui também ícones sociais, caso você queira colocar. Temos aqui para você colocar um código. Então, digamos que você queira escrever um código HTML, você pode digitar aqui. Ele fica ali, ó, né, o textinho, ó. Código. Temos um separador, então caso que você queira colocar aqui, ó, né, eu vou colocar um separador da cor azul aqui, um tamanho 5 e, sei lá, 20 de espaçamento aqui também. Temos aqui um YouTube Thumbnail, isso aqui é um plugin que eu adiciono à parte quando você faz a instalação, tá? Isso aqui facilita a nossa instalação, ainda não é nativo do Mautic, porém você já pode utilizar aqui o YouTube Thumbnail. Vai ter uma aula também com relação a como instalar plugins e como instalar pull requests, que são recursos que às vezes o pessoal posta lá no GitHub e que você pode adicionar também. Esse YouTube Thumbnail foi um scriptzinho que eu criei. Temos aqui conteúdo dinâmico também. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, que nem eu vou colocar aqui, ó, olá fulano. E caso, né, não tenha nome. Se tiver um nome, eu vou colocar aqui uma variável, ó, se first name não for vazio, ó, não é vazio, então coloca olá. Aí eu colocar aqui, né, o name aqui, ó, first name. Lembrando que para esse tipo de situação que eu estou usando aqui, você não precisa, tá? Esse aqui é bem tosco. Porque você pode colocar aqui, ó, tem contato first name, eu posso colocar aqui um pipe e coloco, por exemplo, fulano. Ele vai fazer a mesma situação. Se tiver o nome, ele coloca o nome, se não tiver, ele escreve como fulano.
tá? Mesma coisa que eu acabei fazendo aqui. Vamos utilizar uma outra situação. Vou colocar aqui que se for um e-mail, sexo da pessoa, ó, sexo, vou definir como sexo sendo igual a masculino. Aí eu vou colocar aqui, ó, como se fosse, sei lá, olá, irmão. Aqui, ó, olá, man. E se for, né, menina, adicionar uma variação, ó. Se sexo for igual a feminino, eu vou colocar oi, menina, aqui. Então fica olá, man, para masculino, oi, menina, para feminino e um destaque se só deixa um olá. Beleza? Tá aí o nosso conteúdo dinâmico também. Bom, do Builder temos aqui uma coluna, duas colunas que você pode adicionar aquele texto, três colunas, assim por diante, tá? Pode ficar à vontade aí. Tem as personalizações de fundo, né? Que nem, ó, pode personalizar o fundo do conteúdo. Você pode personalizar o fundo do e-mail, né? Que você... Oh, desgraça. Opa. Para aí. Imagem também que você pode estar colocando aí para ficar mais fácil, beleza? Bom, vou dar um fechar aqui no Builder. Vamos lá para a nossa parte avançada. Aqui na nossa parte avançada a gente pode fazer algumas customizações além do Mautic. Aqui, ó, no caso, é o nome do remetente. Se eu não defino nada, ele vai copiar o nome do meu usuário ou então o dono do contato, se tiver algum dono, né? Então, no meu caso aqui, se eu não coloco nada, ele vai enviar o meu e-mail como sendo Alan Mosco. Porém, se eu quiser que ele escreva nesse e-mail aqui que eu sou, sei lá, professor do TEN, então eu coloco aqui, ó, Alan Mosco, professor TEN. Beleza? E assim que vai ser o meu remetente, o nome do remetente. A mesma coisa para o e-mail. Se eu não utilizar nada, ele vai utilizar o meu padrão lá que está lá configurado nas configurações que nós fizemos. Mas digamos que aqui eu quero que esse e-mail seja enviado pelo suporte. Então ele manda pelo suporte. Melhor, vou colocar pelo Falecom. Ele manda pelo Falecom. Aqui temos se a pessoa respondeu o e-mail, para quem que vai? Se eu não colocar nada, ele vai para o mesmo que o remetente. Ou se eu definir, vou colocar aqui o que você responder, vai lá para o e-mail de suporte. Temos aqui o BCC também, que é para você mandar um e-mail oculto para alguém. Então, digamos que toda vez que disparar esse e-mail, eu quero enviar, sei lá, para o meu Falecom também. Ou seja, ele vai enviar dois e-mails, um para o lead e um para mim. Um para o lead e um para mim. Essa opção aqui eu falo para você tomar muito cuidado mesmo, tá? Por quê? Aqui ele sempre vai disparar dois e-mails, um para o lead e um para você. Digamos que você coloque isso aqui para enviar para uma tua base inteira. Se a tua base tem 50 mil contatos, ele vai disparar 100 mil e-mails. Lá o teu SMTP vai disparar 100 mil e-mails, sendo 50 mil e-mails para você e 50 mil e-mails para os seus leads. A sua caixa de entrada vai lotar rapidamente se você fizer isso. Então tome muito cuidado. Eu particularmente não recomendo você utilizar em situação alguma, exceto se é um e-mail, por exemplo, de orçamento. E você quer que toda vez que o e-mail de orçamento seja enviado tanto para o lead, quanto também seja enviado para você. Beleza? Temos aqui a parte de anexo. Você pode fazer um anexo de um arquivo que seja um ativo, lá que a gente fez lá na aula dos ativos. Eu não recomendo você utilizar nunca anexo, tá? Anexo ele aumenta a tua probabilidade de spam em no mínimo 25%. Na pior das hipóteses, até 50%. Ou seja, você disparou o e-mail, tem um anexo, lá o Gmail, o Hotmail já olha, deve ser spam essa merda aqui. Então, nem manda nenhum anexo não. Temos cabeçalhos customizados que você pode estar adicionando, dependendo do que você vai fazer. Isso que é mais para a parte de integrações, customizações e assim por diante. No geral, você não vai usar não. Algo muito importante, plain text, ou seja, texto de e-mail. É e-mail de texto, né? No caso, texto simples, texto branco, não lembro agora certo a tradução. Mas basicamente todo e-mail que você criar, terminou de criar, você vem aqui e aperta em Auto-Generate. Por que precisa fazer isso? Para justamente ele ir lá e criar esse e-mail de conteúdo aqui, ó. Pode ver, ele criou, copiou, ele só copia o texto do seu e-mail. Quando você faz isso, a tua qualidade de e-mail também aumenta, porque é um fator importante para o envio de e-mail. Se o conteúdo em HTML for igual ao ter conteúdo em texto, beleza? Muito importante isso para evitar spam e assim por diante. Bom, vou apertar aqui para salvar. Salvei, aperto aqui para dar um preview. Então já temos aqui um preview do nosso e-mail. Tem aqui ó, first name. Sempre que for teste, e-mail, pré-visualização, ele vai colocar first name aqui. Temos aqui o nosso thumbnail do nosso vídeo, que está mandando lá para o YouTube. Contrário, também nós temos aqui a parte de editar, enviar um exemplo. Então digamos que eu quero enviar justamente um e-mail para mim, para ver como é que o e-mail está.
Ou então quero mandar lá para o e-mail tester. Você já deve ter visto a aula onde a gente faz o teste com o e-mail tester, justamente para enviar e-mails. Temos aqui também, né, para poder fazer um teste AB. Então, digamos que você quer testar qual assunto do e-mail que está abrindo mais, qual assunto do e-mail que está funcionando melhor. Você vem aqui, ó, aperta para adicionar teste AB. Ele vai clonar o nosso e-mail e aqui ó, você vai selecionar, por exemplo, qual é a ação, o critério que define o teste AB de vencedor. Então, coloca aqui, por exemplo, leitura do e-mail. Ou então, taxa de clique taxa de clique nos links do e-mail. Vou colocar aqui como abertura. E eu coloco, sei lá, 20%. Ou seja, ele vai fazer um teste onde ele vai disparar para a nossa base. E ele vai fazer um teste assim, não, esse assunto aqui teve mais abertura, esse outro assunto aqui teve menos abertura. Não, esse teve mais, então eu vou continuar e vou mandar para o restante da nossa base esse assunto aqui, porque esse assunto A, digamos assim, foi melhor que o assunto B. E assim por diante, né? Como você quiser. É uma forma de você fazer um teste AB interno do próprio Mautic. Tá cancelando aqui. Voltar aqui para o nosso e-mail. Temos a opção de clonar o nosso e-mail. Eu vou apertar aqui para clonar. Justamente o que eu falei para você que nós íamos fazer um e-mail do tipo de segmento. Que basicamente é um e-mail que a única coisa que muda é esse campo aqui, ó, que ele adiciona. Que agora ele vai para um determinado segmento para poder fazer o envio. E não apenas, e não para algum modelo. Se eu faço assim, de segmento, defino um publicado e uma data, aí sim ele é um broadcast, tá? Se eu defino ele como sendo um e-mail de campanha e defino aqui quando ele vai ser publicado, ele não vai ser enviado nunca para ninguém, exceto para as pessoas que tiver configurado para enviar aquele e-mail por campanha através de algum formulário e coisa e tal. No geral, e-mails de segmento você define uma data para ser broadcast. E-mails de campanha você não define, tá? Tô até vindo aqui e vou apagar. Ó. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vou colocar aqui como sendo, né, ó, 01, que é o e-mail 01 que nós queremos. Beleza? Então nós temos aqui os nossos dois e-mails. Quando é um e-mail de segmento, ele já define aqui ó, esse ícone que ele já diz, ó, é um e-mail de segmento, ou seja, broadcast. Então, amanhã, né, dia 17 às 10 horas vai ser enviado esse e-mail. Beleza? Bom, esses são os tipos de e-mails que você pode criar, como entender o Builder, como utilizar e tudo que eu pude explicar para você com relação a e-mail. Se você ainda tiver alguma dúvida quanto a e-mails, deixe o seu comentário que será um prazer responder você, ajudando você a criar os e-mails da melhor qualidade. Beleza? Bom, um grande abraço e nos encontramos na próxima videoaula.